culto, né? E ele vai continuar falando conosco, né? Desde que iniciou o culto, o Senhor já vem falando, né, sobre o tema da nossa campanha, né? É livre do medo e da ansiedade. Então, assim, a gente sabe que o Senhor está presente conosco todos os dias, né? Foi louvado aqui, né, que Deus não nos abandona, nem em meio à tempestade, nem no meio da luta, nem no meio da batalha, né? Então, não tem por que a gente temer. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Eu não sei, né, qual é o deserto que cada um tem enfrentado, eu não sei qual é a dificuldade que cada um tem enfrentado, mas o Senhor sabe. E neste momento Ele tem uma palavra, né? Nesta noite Ele tem uma palavra para cada um que aqui está. Antes da gente iniciar a palavra, irmãos, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão que está ao seu lado. A gente tem mania de perguntar se está tudo bem, mas hoje você vai perguntar para o seu irmão: você está bem? Porque essa palavra faz toda a diferença, né? Amém. Essa palavra sim faz toda a diferença, né? Quando a gente pergunta para o irmão assim: está tudo bem? É uma forma genérica, né? Então é todo o contexto que ele está vivendo, né? Mas quando a gente pergunta assim: você está bem? Verdade. E nós somos acostumados, né? Nós somos ensinados a falar que está tudo bem. E nem sempre está tudo bem. Nem sempre o nosso coração está em paz. E o Senhor, esta noite, eu já quero que os irmãos abram as vossas Bíblias lá em Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, né? Nós vamos ler 6 e 7. Diz assim, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Essa aqui é uma palavra assim, bem forte aos nossos corações, né? É fácil a gente falar assim: não ande ansioso, mas só quem está ansioso sabe o que está dentro do coração, né? Mas eu quero já, antes da gente, vou dar continuidade aqui à palavra, mas eu pesquisei, né? A gente tem que saber o significado das palavras, né? E de acordo com o dicionário, a ansiedade, ela é um estado psicológico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Na verdade, irmãos, a ansiedade, ela é a gente querer viver o amanhã hoje. É aquela pessoa que está, por exemplo assim, amanhã ela tem que resolver alguma coisa lá no banco. Hoje ela já está pensando que ela vai ter que ir no banco, ela vai ter que pegar fila, chegar lá vai demorar, e ela tem um serviço de casa para fazer, e isso vai gerando cada vez mais uma ansiedade no coração, e a gente começa a pensar que as coisas não vão dar certo, né? E quando a ansiedade ela chega num ponto que a gente não consegue dormir, a gente precisa dar uma pausa, né? Precisa parar, respirar, tentar levar os nossos pensamentos às coisas boas, às coisas positivas, levar o nosso pensamento ao Senhor. E é aquilo que a gente sempre trabalha aqui com as irmãs, né? Que a gente tem que tentar viver o hoje, né? Eu falo assim para as irmãs, o que a gente consegue resolver hoje, a gente resolve. O que a gente não consegue resolver, a gente entrega na mão do Senhor, porque Ele resolve pra gente. Aleluia. E é importante a gente, é aquilo que eu falei, a gente trabalhar a nossa mente em relação a isso, né? A gente saber que o Senhor nos guarda. O Senhor nos livra de todo o mal, independentemente da situação que você acha impossível. Mas nós temos um Deus, né, que nos guarda, né? E Ele deixou o seu Filho aqui, né? Jesus, né? Ele é o príncipe da paz. Se Ele é o príncipe da paz, Ele trará paz ao nosso coração. Amém? E o medo, ele é um estado emocional resultante da consciência de perigo
A ameaça ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Então uma ameaça real é assim: se eu atravessar aquela rua ali correndo, eu posso correr o risco de um carro me pegar, né? Então isso é uma coisa real que pode acontecer. A imaginária, eu já imaginar que se eu atravessar ali, né, o carro já vai me pegar, eu vou ser atropelado e vou morrer. Então a gente já está projetando que vai acontecer, que nem aconteça, né? Que nem aconteceu, mas a gente já projeta, já começa a imaginar. E muitas vezes, irmãos, o medo, ele nos paralisa, né? O medo, ele traz uma preocupação tão grande, que a gente não consegue dar um passo. A gente não consegue sair do estado que a gente está, né? Aqui na palavra que lemos, né, Paulo deixa bem claro, né, que nós não devemos andar ansioso, mas entregar todas as nossas preocupações ao Senhor. E é aquilo que eu falei, né? Você deve estar pensando assim: é fácil para quem está falando, né? Mas para quem está vivendo é muito difícil. Mas aqui, quando Paulo ele escreveu essas palavras, ele estava numa prisão. Ele estava correndo o risco de morrer. E ele entregou as suas preocupações ao Senhor, porque ele tinha certeza que Deus iria o livrar. Ele tinha certeza absoluta que, independente da situação que ele estava, mesmo dentro daquela prisão, mesmo ali angustiado, ele sabia que Deus iria livrar ele. E é isso que a gente tem que começar a ter na nossa mente. Independentemente da situação que a gente está passando, o Senhor nos livra de todo o mal, né? E aqui, ó, o nosso pensamento, porque assim, na verdade a nossa vida ela é movimentada pelo pensamento, pelo sentimento e pela ação. Então assim, o pensamento ele gera um sentimento e o sentimento ele gera uma ação. Então assim, quando a gente tem um pensamento positivo, os nossos sentimentos são todos positivos e eles geram uma situação positiva. Quando a gente tem um sentimento negativo, né, um pensamento negativo, ele gera o quê? Um sentimento negativo. E quando a gente está com medo, a gente fica acuado. Quando a gente está ansioso, a gente fica acuado. E a gente começa o quê? Às vezes é que nem quando você é acusado de alguma coisa, ou que você enfrenta uma batalha, enfrenta alguma afronta, o que você faz por medo? Você reage, né? E essa reação, ela traz uma consequência, e nem sempre a consequência é boa. Então é bom a gente sim, pensar sempre, né, que o Senhor nos guarda, né? Então essa palavra aqui que eu vou dizer para os enquanto eu estiver levando a palavra, né, que o Senhor nos guarda. Na Bíblia também diz, né, não temas, né, porque eu sou contigo. E aqui eu estava pesquisando, né, daí tem um método, né, para a gente trabalhar a ansiedade, chama-se o método PARE, né? Então assim, ó, quando você estiver passando por um momento de ansiedade, você tem que, a palavra é PARE, o primeiro é o P, perceba o que te preocupa. Quando a gente coloca, né, no lápis, o que a gente para pensar, o que está nos preocupando, normalmente aquilo que está nos preocupando não tem tanta importância assim. Na verdade, assim, é coisas que a gente pode resolver depois. É coisas que a gente pode deixar para fazer depois. Então, às vezes a gente vai vivendo aquele momento de ansiedade, vivendo aquele momento de situação, e a gente não consegue perceber o que está nos preocupando. Quando a gente para e fala: não, isso aqui não merece a minha noite de sono. Eu posso parar, eu posso esperar, que amanhã eu resolvo, né? E também aceite que você não está no controle de tudo. Nós não temos o controle de tudo, né? Nós não temos o controle das nossas vidas. O controle das nossas vidas está na mão do Senhor, né? E às vezes assim, a gente tem o controle das nossas ações. Eu não tenho o controle da ação do Vando. O que o Vando vai fazer, o que ele vai falar, eu não posso controlar. E às vezes a gente tem mania de querer controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai nos falar e como ele vai reagir. E quando isso acontece, a gente fica ansioso, a gente fica com raiva, principalmente se ele vai falar uma coisa que não vai nos agradar. Mas a gente pode o quê? Controlar os nossos sentimentos. A gente pode controlar as nossas ações. Então, controlar tudo a gente não consegue. A gente pode sair, ter um projeto, fazer uma programação de tudo que a gente vai fazer.
chegar no meio do caminho e furar o pneu do carro. Então, assim, nós temos que saber que o Senhor, né, Ele nos guarda. Aquele impedimento de você resolver um problema porque o pneu do seu carro furou, às vezes é um livramento que Deus está te dando. E a gente precisa entender, né, que quando alguma circunstância acontece na nossa vida, é o Senhor que está nos livrando de algo maior. E é muito difícil a gente entender isso, né? A gente quer sempre brigar com Deus, né? Brigar com Deus, sabe o que está acontecendo? Eu já me programei, eu queria sair, eu queria para resolver. Esse pneu desse carro furou, o que eu vou fazer? Né? Mas às vezes é Deus te livrando de algo maior. E assim, reformule os seus pensamentos. Compreenda que os seus pensamentos nem sempre eles são reais. Às vezes o nosso pensamento está distorcido. Às vezes nós temos pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que nos geram sentimentos ruins. Então a gente tem que sempre pensar positivo, sempre pensar em coisas boas. A gente sabe que hoje em dia, né, a gente está vendo aí, desde a época da pandemia para cá, vem se falando que a ansiedade é o mal do século. Os adolescentes estão meio assim, revoltados, né? Adolescente ali. Está revoltada que hoje em dia a gente não foi decretado que não se pode levar mais o celular para a escola. Né? Mas por que não se pode levar o celular para a escola? Porque eles estão vivendo num mundo de tecnologia, de tudo eles têm nas mãos em fração de segundos. E o que acaba acontecendo? A escola não consegue competir com isso. Porque a gente tem que o quê? Trabalhar, né, de acordo com a grade curricular lá da escola, para trabalhar a programação. E o que acontece? Desde os menorzinhos até os maiores estão muito ansiosos. E uma das causas da ansiedade é o celular, né? É a tecnologia. Porque a gente tem tudo ali na mão muito rápido. A gente não vai como antigamente, a gente pensava alguma coisa, ia fazer um trabalho da escola, a gente saía daqui, ia lá na biblioteca pesquisar, ficava lendo os livros, até encontrar. Hoje não, você nem precisa digitar, é só você falar lá, né? Eu quero saber como se forma um gelo. Rapidamente está ali, ó, na sua mão, né? E a gente precisa trabalhar isso, né? Com as crianças desde pequenininho, né? Que tudo tem a sua hora certa, né? Tudo tem o seu momento certo. E trabalhando assim para quê? Para que eles não fiquem tão ansiosos. Eu estava até ontem lendo um jornalzinho, né, comprovando uma pesquisa, né, que hoje em dia o Brasil ele é um dos países que tem mais ansiedade, né? No ranking lá da Organização Mundial, é um país que tem as pessoas mais ansiosas, porque nós não estamos, né, deixando Deus trabalhar na nossa vida. Nós estamos deixando Deus agir conforme a sua vontade, o seu querer. Nós estamos querendo resolver as coisas. É que nem dona de casa, que nem a mulher. A mulher chega em casa e fala assim pro marido: eu quero que você pregue pra mim aquele quadro ali. Daí o quadro tá lá na mesa e o preguinho tá lá. Daí a mulher passa, tá lá na mesa. Depois ela volta, tá lá. O que ela faz? Ela vai lá e já taca na parede, né? Daí faz um buracão na parede desse tamanho assim. Mas o prego está lá, porque ela não teve paciência de esperar o outro fazer. Então é assim, se você delegou, né, já é para vocês aprenderem, tá? Se você delegou um trabalho, algo para alguém fazer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, tenha paciência e sabedoria de esperar o outro fazer. Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e fazer tudo. Aí a gente fala assim: eu vou pedir pro Bruno fazer tal coisa, né? Pedir pro Bruno, por exemplo, tirar um negocinho, tá lá. Eu vou aguardar, tá? As prateleirinhas, tá lá. Eu tô aguardando. Eu posso pegar a chave de ferida e arrancar, mas eu não vou arrancar, então pra ele fazer, né? Então assim, o serviço é dele. Então eu vou ter a minha paciência de esperar ele fazer. Eu não vou fazer. Porque assim, eu posso fazer? Lógico que eu posso. A gente consegue dar conta de tudo, graças a Deus por isso. Mas o que acontece? A gente fica sobrecarregado. Quando a gente quer dar conta de tudo, né? De tudo ao mesmo tempo, a gente fica sobrecarregado. Então o que a gente tem que fazer? Aprender a descansar. E aprender a descansar, irmãos, é difícil, né? A gente tem que aprender a descansar. Descansar, naquele momento assim de tirar. Hoje eu vou pegar, eu vou descansar, eu vou sair, eu vou dar uma volta, eu vou ali no parque, deixar as coisas, os afazeres ali, né?
esperando o momento de fazer. Isso aí é importante para a nossa saúde, né? E aqui também diz assim, ó, o E, tá? Enfrente a situação. Quando a gente está com uma situação difícil, é importante a gente saber enfrentar a situação. E é aquilo que eu falei, né? A gente não pode ficar evitando tudo, né? A gente pode enfrentar a situação com sabedoria, com paciência, principalmente paciência. Porque assim, a gente pode perceber que a pessoa ansiosa é aquela pessoa que não tem paciência de esperar. Então, quando a gente não tem paciência de esperar, a gente fica o quê? Ansioso, né? Então, assim, a gente também tem que perceber que a gente consegue superar a nossa ansiedade. A gente consegue superar os nossos desafios. E eu falei com as irmãs, né? Olha, quando vocês estiverem muito assim preocupadas, muito ansiosas, assim, com a cabeça a mil por hora, deixa tudo que está lá para fazer, entrega na mão do Senhor, fala, o Senhor está em tuas mãos. Agora eu vou cuidar um pouco de mim, vou cuidar da minha saúde, vou dar uma volta no parque, porque é importante a gente também se movimentar, fazer uma atividade física para a gente trabalhar o nosso corpo, trabalhar a nossa mente, né? E também, irmãos, lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então aqui, novamente o Senhor nos fala, né? Não temas, porque eu sou contigo, né? Então, irmãos, não tema. A gente sabe que às vezes é muito difícil, a gente estar passando por uma enfermidade, a gente está passando por desemprego, a gente está passando por problemas familiares, por doenças na família. Mas o Senhor, na Bíblia, né? Quantas vezes a gente lê a palavra do Senhor e aqui está dizendo: não temas. Não temas, porque eu sou contigo, né? Assim como foi louvado aqui, né? Que Deus está conosco, né? No meio da tempestade. Ele nos ajuda a atravessar o mar, né? E é essa palavra que a gente tem que ter, né? Esse pensamento que a gente tem que ter. Que o Senhor nos ajuda, né? Não há nada impossível a Deus. Não há nada que o Senhor não possa curar. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Se é uma porta de emprego, confia no Senhor, pois o Senhor vai abrir essa porta no momento exato, né? No momento que Ele preparar, que seja um lugar abençoado, para que o seu nome seja exaltado. E assim é com uma doença, né? Às vezes Deus não que Ele faz a gente ficar doente, né? Mas Ele permite que algumas situações a gente passa para que a gente se achegue mais à presença do Senhor. Porque quando vai tudo bem, né, normalmente a gente se esquece de estar na presença do Senhor. E quando vem aquela dificuldade, aquela enfermidade, a gente fica receoso, a gente fica apreensivo, a gente começa a se ajoelhar, se entregar na presença do Senhor e a gente vê o Senhor agindo em cada dia, né? Então assim, ó, o medo, ele é um sentimento que ele tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. O sentimento, ele pode ser bom quando ele serve de aviso, né? Quando ele nos protege de situações de perigo. Então, se você sabe que se você vai subir em cima de uma árvore, você vai cair, você vai sentir um medo, né? Ele vai te travar neste momento, né? E ele ajuda também a evitar o mal. Então, quando a gente tem medo de algumas consequências, né? O medo, ele nos protege. Ele nos protege de fazer muitas coisas erradas. Principalmente, né? Se a gente tem medo de uma consequência que pode nos levar à morte. Então, assim, é importante a gente saber também, né? Que o medo tem um lado bom, ele não é só ruim, né? E ele também nos leva a Deus. É aquilo que eu falei, né? Às vezes, quando a gente está numa situação muito difícil, né? E muito fora do nosso controle, é que a gente começa a confiar mais no Senhor. É que a gente começa a entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego na mão do Senhor. E o medo também tem um lado ruim, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a gente precisa tomar um cuidado. Principalmente quando o medo, ele nos paralisa. Quando a gente tem um medo muito grande, principalmente quando a gente recebe um diagnóstico, né? De uma enfermidade, a gente tem medo. E esse medo nos paralisa. Muitas vezes, né? A gente não consegue se levantar. E o Senhor, né, nessa noite nos diz, né, não tema, porque eu sou contigo. Né? A vida, ela não pode parar, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós confiamos
confiamos que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor estará adiante de nós, à nossa frente. E também quando o medo nos leva a más decisões. É aquilo que eu falei, né? Principalmente no momento de afronta. Quando a gente fica com medo de ser afrontado, quando a gente fica com medo de ser rebaixado ou de ser humilhado, o que a gente faz? A gente humilha o outro primeiro, né? A gente maltrata o outro primeiro. Então o que é isso? Ele nos leva a más decisões, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Porque quando o outro está te humilhando, quando o outro está te maltratando, ele não está dizendo sobre você, ele está dizendo sobre ele. E às vezes é naquele momento que ele está precisando de uma palavra de Deus. Está precisando de uma palavra que você diga para ele: eu estou aqui com você. Eu sei que não está tudo bem, mas eu estou aqui, né? Eu sirvo um Deus, né? Um Deus que tudo pode, né? E é este momento, né? E eu vou te levar a ele, né? E o medo também ele pode causar desespero. Então, quando o medo, né, nos causa desespero, ele destrói todas as nossas esperanças, né? Toda aquela esperança que você tinha, né, de dias melhores, né, o medo acaba destruindo. Então, nosso irmão, nós temos que aprender, né, a dominar os nossos sentimentos e não deixar que os nossos sentimentos nos dominem. Nós temos, assim, o poder, né, e a graça do Senhor sobre a nossa vida. E a gente já sabe, hoje nós vamos aqui cear. O Senhor preparou nesse momento para a gente estar ceando, para a gente reconhecer, né, o sacrifício que foi feito na cruz, para a gente reconhecer, né, que Deus, né, nos livrou do mal, nos livrou do pecado, nos livrou do medo, nos livrou da ansiedade. E a ansiedade, irmãos, assim, a gente tem que também aprender, né, que a ansiedade, a gente sabe que a gente pode controlar algumas coisas. Só que quando alguma situação ela foge ao nosso controle, a gente já não consegue dominar ela e ela já está nos dominando, a gente também precisa saber pedir ajuda. Porque quando você pede ajuda, não quer dizer que você é fraco, ou que você é ilimitado, ou que você é limitado, ou que você é fraco, ou que você está tendo menos fé. Porque a grande maioria das pessoas, né, infelizmente, elas acham que quando ela vai pedir ajuda, por ela estar passando por um momento de dificuldade, um momento de ansiedade, um momento de depressão, elas acham, né, que elas têm pouca fé. Ou normalmente elas são julgadas, né, porque tem pouca fé. Mas não é, irmãos, que tem pouca fé. É que nosso sistema fisiológico, às vezes ele precisa, né, de algo que venha regular. E nem sempre a gente consegue regular sozinho. Então a gente precisa da ajuda do outro ou da ajuda de um profissional, né? E aqui a palavra do Senhor, né, diz assim, né? Não que a palavra do Senhor diz, mas eu estou dizendo, tá? Que nós somos criados, a gente vê aqui na Bíblia, né? Que nós somos criados para viver coisas extraordinárias, né? O Senhor nos diz, né, que Ele sabe o pensamento que Ele tem de nós, né? E que Ele já projetou algo maior para a nossa vida. Maior do que a gente pode imaginar e maior do que a gente possa pensar, né? E é importante a gente ter isso, né? Contudo, irmãos, reconheça, né, que a gente precisa de Deus. Quando a gente está firmado na palavra do Senhor, quando a gente está firmado em união com o nosso irmão, é mais fácil a gente passar por momentos de dificuldade, é mais fácil a gente enfrentar o medo, é mais fácil a gente enfrentar a ansiedade. E Deus, Ele planejou, né? Desde quando a gente foi criado, Ele já planejou um futuro para as nossas vidas, né? E é um futuro que a gente vai encontrar com o Senhor, né? E é um futuro que Ele já prometeu, né? Que aqui, né, nós teremos aflições, né? Mas a gente tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo, né? Então nós temos que crer, né, que o Senhor está nos guardando, né? E eu quero neste momento, né? Antes eu já vou encerrar, porque a gente tem a Santa Ceia, né? Mas eu queria lembrar algo, né, para os irmãos, tá? Que o cenário pode parecer, né, desolador, difícil, sabe, impossível, mas lembre-se, né, que nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos um Deus que não há doença, não há enfermidade, não há escassez, não há desemprego, não há nada que Ele não possa fazer pelas nossas vidas, né? Então não há o que temer. Creia que não há o que temer. Creia que o Senhor está contigo hoje e sempre. E nessa noite eu convido os irmãos a entregar suas preocupações e
seus medos nas mãos do Senhor. Antes de eu terminar aqui a palavra, eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, amém, irmãos? E eu queria que você pegasse, né, na mão do seu irmão que está ao seu lado. E a gente já iniciou perguntando para ele, né? Você está bem? Verdade. Então, neste momento, cada um conhece o seu medo, cada um conhece a sua dificuldade, cada um conhece aquilo que tem deixado seu coração apreensivo. Vamos entregar na mão do Senhor. Entregue seus medos, as suas preocupações, a sua ansiedade na mão do Senhor. E diga para o seu irmão assim: irmão, estou contigo. Conte comigo para o que precisar. Porque às vezes é só isso que o irmão precisa. De uma palavra que diga para ele: estou contigo. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, esta noite, Senhor amado, te entregamos, Senhor, as nossas preocupações em tuas mãos, Senhor amado. Te entregamos, Senhor amado, cada um que aqui está, Senhor amado. O Senhor conhece, Senhor, o íntimo, Senhor, dos teus servos, Senhor amado. O Senhor conhece, Senhor amado, o que eles têm passado, Senhor amado. Mas nós cremos, Senhor, que para ti não há nada impossível, Senhor. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor já nos livrou, Senhor, de todo medo, Senhor, de toda ansiedade, Senhor, de tanta angústia, Senhor amado. E esta noite, Senhor, eu declaro, Senhor amado, cura, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor amado. Eu declaro, Senhor, que toda ansiedade, Senhor, que todo medo, Senhor, venha por terra, Senhor amado. Pois sabemos, Senhor, que partiu, Senhor, na tua nada é impossível, Senhor. Oh, meu Deus, toca, Senhor, o coração dos teus servos, Senhor amado. Ensina o Senhor Jesus amado a confiar somente em ti, Senhor amado. A entregar, Senhor, as tuas preocupações, Senhor, em tuas mãos, Senhor amado. Oh, meu Deus, meu Pai, coloca teus anjos, Senhor, ao redor, Senhor, da onde estiverem, Senhor amado. Dos teus lares, Senhor amado, das tuas famílias, Senhor amado. Dos teus filhos, Senhor Jesus amado. Do teu trabalho, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, sabemos, Senhor amado, que o Senhor está conosco, Senhor amado. E devemos passar, Senhor, por luta, Senhor. Devemos passar, Senhor, por tempestade, Senhor. Mas o Senhor abriu o mar, Senhor amado. O Senhor nos livrou, Senhor amado. Assim como o Senhor fez, Senhor, no caminho de Moisés, Senhor, faça na vida dos teus servos, Senhor amado. Oh, meu Deus, meu Pai, se eles estão vendo lá na frente, Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, para que eles possam passar, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, Senhor amado, a vida de cada um em tuas mãos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, a confiar na tua palavra, Senhor. E neste momento, Senhor amado, momento de ceia, Senhor, nós venhamos reconhecer, Senhor, o sacrifício que foi feito na cruz, Senhor amado. E nós venhamos reconhecer, Senhor, que o Senhor já nos livrou, Senhor, de toda a aflição, Senhor, de todo o mal, Senhor. Assim, Senhor amado, eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém.